Bem, hoje nós estamos começando a nossa lição número 6, nesta nossa série de ensinos sobre o livro Um Coração Ardente. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, só para nós ganharmos tempo. Ponha o seu marcador em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, porque nós estamos indo muito nesta passagem. Êxodo 19, você está aprendendo algo nessas lições? É isso aí, glória a Deus. Êxodo 19, ponha o seu marcador e nós vamos começar em Romanos capítulo 12, na sessão de hoje. Certo, então em Romanos capítulo 12, onde vamos começar, tudo o que discutimos até agora nos traz a palavra conformar. Repitam comigo bem alto, conformar. Agora, o dicionário Webster define conformar como reduzir a semelhança em maneiras, opiniões ou qualidades morais. Deixa eu dizer isso de novo. Reduzir a semelhança em maneiras, opiniões ou qualidades morais. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação das suas mentes, para que possam experimentar o que é esta boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, para continuarmos falando dessa palavra conformar aí, eu quero ir no original grego, e eu descobri que o original no grego é uma palavra bem longa, S-U-S-C-H-E-M-A-T-I-Z-O. Nem me peça para pronunciar isso, eu vou estragar tudo, certo? Mas o dicionário Strong's diz que amoldar-se de maneira similar, conformar-se ao mesmo padrão figurativamente. O dicionário Divine diz assim: moldar ou dar forma a algo como outro. Eu gosto dessa. Moldar ou dar forma a algo como outro. Então os dois dicionários enfatizam o pensamento de moldar uma coisa para deixar semelhante a outra. E isso é exatamente o que vimos com Arão. Ele moldou o bezerro de ouro com uma ferramenta específica, não foi isso? Mas na verdade não era uma questão do que estava por fora, de fato, era bem o que estava dentro dele. Ele estava basicamente dando ao povo de Israel o que eles desejavam, não foi assim? Não é, disseram, façam-nos deuses, não foi? Agora, eu vou dizer assim, Deus faz uma declaração interessante sobre Israel em Ezequiel, capítulo 23, verso 8, na Nova Versão Internacional. Veja, é impressionante, ele se refere a Israel como ela. Ela não abandonou a prostituição que iniciou no Egito. Ouviu isso? Ela não abandonou a prostituição que iniciou no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e derramaram a sua luxúria sobre ela. Veja, a palavra luxúria significa um intenso desejo. Repitam, um intenso desejo. Então, em outras palavras, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e derramaram o seu desejo, repitam, desejo, sobre ela. Agora a Bíblia Amplificada enfatiza isto. Ela traduz da seguinte forma: eles derramaram o seu desejo pecaminoso sobre ela. Eu quero falar algo e eu gostaria que você anotasse. O desejo é o fator motivador dos seres humanos. Escreva isso. O desejo é o fator motivador dos seres humanos. Nós sempre seguiremos o seu curso. Você pode dizer amém? Desejos e intenções são duas coisas diferentes. Embora muita gente ache que é a mesma coisa, sabe, dizem, eu tinha a intenção de fazer isso, mas você acabou indo para onde o desejo te levou, entendem? Intenções e desejos são duas coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas confundem suas intenções com seus desejos. Você pode ter intenções boas e piedosas, mas podem não ser de verdade seus desejos. Você pode dizer amém? Lembra em Lucas capítulo 9, havia um homem que correu para Jesus e disse, Senhor, eu te seguirei aonde você for, certo? Jesus disse a ele, as raposas têm suas tocas, as aves seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E de repente o homem começou a dar passos para trás e disse, sabe Jesus, eu vou te seguir de longe, eu vou investir no teu ministério, eu posso até ajudar no louvor tocando bateria. Ele meio que deu para trás. Por quê? Porque Jesus olhou no coração dele e viu que o desejo que prevalecia no coração dele era ter segurança. Então Jesus tratou diretamente com aquele desejo por segurança, dizendo, sabe, eu não tenho lugar onde repousar a cabeça. Outro homem apareceu e disse, sabe, Senhor, eu até te sigo, mas primeiro deixe eu me despedir das pessoas da minha casa. O desejo dele era por relacionamentos acima de tomar a cruz e seguir a Jesus. Estão acompanhando?
Se você olha para o jovem rico, lembra o que a Bíblia diz? Você conhece a história do jovem rico. Veio todo faceiro para Jesus, com as suas roupas chiques, com o seu Rolex Sundial, simplesmente desceu, sabe, da sua carruagem Ferrari. E ele olha para Jesus e diz: o que é que eu faço para ser salvo? Quantos aqui veem um quadro assim? Certo, tá todo mundo errado? Sabe o que a Bíblia diz? Ele veio correndo para ele e ajoelhado. Aquele homem veio correndo para Jesus, cheio de paixão na frente da multidão e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Estão comigo? Você diria que ele tinha, ouça, uma intenção de seguir a Jesus, uma intenção de herdar a vida eterna? Mas Jesus olha para ele e diz quais são os mandamentos. Ele fala, os mandamentos do número 5 ao número 10, todos tratam do relacionamento de uma pessoa com outra. Mas não menciona os mandamentos de 1 a 4, que falam do nosso relacionamento com Deus. E sabe, aquele homem diz: eu guardei tudo, o que ainda me falta? Jesus diz: te falta uma coisa, vende o que tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e me segue. E sabe o que a Bíblia diz? Quando o homem ouviu essas palavras, foi embora triste e pesaroso. Ele tinha grandes intenções de seguir a Jesus, mas quando Jesus começou a tratar com os verdadeiros desejos e motivos do coração dele, ele acabou indo embora triste e pesaroso. Nós sempre vamos seguir o curso dos nossos verdadeiros desejos, você entende? Por isso, Tiago faz a seguinte declaração: cada um é tentado quando é arrastado pelo seu próprio desejo e é seduzido. Isso é Tiago 1,14, eu vou dizer de novo. Cada um é tentado quando é arrastado pelo seu próprio desejo e é seduzido. Eu já disse isso em lições passadas e vou repetir. Foi Flip Wilson, não Deus, que disse: o diabo me fez fazer isso? Um comediante americano. O diabo não te força a fazer nada. O que a Bíblia diz é: cada um, o quê? É arrastado, cada um é tentado quando é arrastado pelo seu próprio desejo e seduzido. Repita: seduzido. E aí está a parte do diabo. Quantos sabem que eu não posso te seduzir com algo que você não deseja? Você pode dizer amém? Ok, eu posso chegar para a maioria dos crentes e dizer: quer saber? Aqui está uma dose de tequila, vamos pra balada, vamos ficar bêbados, vamos chapar. E eles dirão: não, eu não quero isso de jeito nenhum. Porque eu não posso te tentar com o que você não deseja, mas eu posso te tentar com algo que você ainda não deixou na cruz. É por isso que a Bíblia nos diz, como crentes, que aqueles que querem seguir a Cristo devem crucificar seus desejos. O que significa é colocar os seus desejos debaixo do poder da cruz. Sabia que a cruz tem um poder? Sabia disso? Eu penso que hoje em dia perdemos isso de vista. A cruz tem poder para nos liberar. O desejo é um caminho que uma pessoa seguirá não importando quão boa a sua intenção venha a ser. Certo? Gálatas 5:24 eu acabei de citar, eu quero ler para você. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso não é algo que Deus faz por nós. É algo que nós temos que fazer por nós mesmos. Repita: nós mesmos. Eu quero contar um testemunho de um amigo meu. Uma noite eu estava pregando numa igreja e depois do culto o pastor me levou para jantar. E o cara era gigante, sabe? Ele tinha quase 2 metros de altura, um cara enorme. Ele era da polícia de Los Angeles. E antes de ele ser salvo, aquele homem fumava 4 maços de cigarro por dia. E no livro Um Coração Ardente eu escrevi que ele fumava 2 maços de cigarro por dia. Mas um tempo depois ele veio até mim num culto que preguei na Califórnia e ele disse: sabe, John, você se enganou. Eu fumava 4 maços por dia. Eu disse: rapaz, eu fico surpreso que você ainda está aqui. Mas enfim, ele era uma caipora. Enfim, ele foi salvo e ele, tudo que era errado saiu da vida dele. Ele batia nas pessoas, se envolvia em brigas. Ele tinha uma boca podre, ele falava muito palavrão e ele disse: John, quando eu fui salvo, parei de xingar, a ira foi embora, tudo foi embora, mas sabe, os cigarros ficaram. E ele disse: sabe, durante 2 anos eu permaneci na palavra de Deus declarando que eu estava livre do cigarro. E ele disse: sabe, todo pregador visitante que vinha na minha igreja quando tinha fila de oração, eu era o primeiro da fila para ser liberto do tabagismo. Ele disse: sempre que os ministros faziam a oração, eu era o primeiro para receber. Ele disse: eu jejuei para ser livre do cigarro. Ele disse: eu clamava a Deus, eu citava a palavra de Deus, eu ficava forte e resistia ao diabo. Mas ele disse: eu não conseguia me libertar dos 4 maços de cigarro por dia. E ele disse: depois de 2 anos nisso, eu trouxe um amigo meu para um encontro especial na minha igreja. E ele disse: o meu amigo não era salvo e esse amigo fumava 2 maços de cigarro por dia, por isso que eu confundi com 2 maços, certo?
E ele disse, eu trouxe meu amigo ao encontro, ele acabou sendo salvo, cheio do Espírito Santo, e naquela noite foi livre instantaneamente do vício do cigarro. Ele disse, John, eu estava muito triste. Ele disse bem assim, eu estava arrasado. Ele disse, eu levei meu amigo em casa e tentei parecer o mais feliz que pude. De fato, eu estava feliz pelo que aconteceu com ele. Mas assim que meu amigo saiu do carro, ele disse, eu comecei a falar com Deus. Ele disse, Deus, eu não entendo. Eu jejuei, eu orei, eu me humilhei inteiro, eu citei a tua palavra, me firmei nas promessas da aliança por 2 anos inteiros para ser livre do vício do cigarro. Ele disse, eu trago meu amigo hoje. E aí você o salva e eu fico feliz por isso, foi por isso que eu trouxe ele. Eu me alegro muito porque você o salvou. Ele disse, você o enche do Espírito Santo e você instantaneamente o livra do vício do cigarro. Ele disse, a essa altura eu já estava chegando na minha casa depois de tudo isso. E ele disse, eu estou na minha casa. E ele disse, e aí eu gritei, Deus, por que foi que você não me libertou? E ele disse, John, eu ouvi a voz audível de Deus. Ele disse, só aconteceu 2 vezes na minha vida. E ele hoje é pastor na Califórnia. E ele disse, eu ouvi vindo por trás de mim. Ele disse, embora fosse tão alta por dentro, parecia que vinha de fora. Eu não sei se outros poderiam ouvir. Eu não sei, tudo o que eu sei é que eu ouvi. E ele disse, quando eu gritei, Deus, por que você não me libertou? Eu ouvi o Espírito Santo dizendo, por que você ainda gosta? Ele disse, John, eu dei uma olhada para aquele cigarro aceso na minha mão. E aí eu, psss. E ele disse, eu nunca mais toquei num cigarro desde então. Sem remédio, sem nada, ele disse, eu nunca mais fumei nenhum cigarro. Ele disse, eu fui tentado 1 ano depois e eu disse, saia daqui. Eu não vou ceder a esse desejo, não vou retroceder. E ele disse, desde então eu estou livre. Então aqui está um homem que orou para ser livre. Alguém que dizia que queria ser livre, mas ainda assim não conseguia ser livre, porque o desejo dele era continuar. Tem muita gente hoje cativa do pecado na igreja, porque elas ainda o desejam. Elas não o odeiam. Sabe, uma vez eu perguntei ao Senhor, eu disse, Senhor, por que eu não tenho uma unção mais forte na minha vida? E o Espírito Santo, eu ouvi o Espírito Santo dizer, e eu sabia, era a voz de Jesus. Quantos sabem que o Espírito de Deus fala? O que Jesus fala, certo? Mas eu ouvi isto. Ele disse, por que você tolera o pecado? E eu fiquei, uou! Ele disse, não só na sua vida, mas na vida dos outros. E aí ele me levou para Hebreus capítulo 1. Você lembra quando o Pai se referiu a Jesus depois da ressurreição? Lembra o que o Pai disse a Jesus? Porque tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Ele disse, filho, eu não apenas amo a justiça, eu odeio o pecado. Quando você aprender a odiar o pecado como eu odeio, aí você vai ver a unção crescendo na sua vida, porque ele disse, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Ele disse, a unção vai aumentar se você odiar o pecado como eu odeio. A razão para não termos uma unção maior nas igrejas é porque as pessoas ainda têm um forte desejo pelo pecado. É isso que acontece quando você entra na presença de Deus. Ele expõe estas coisas. E é isso que temos que estar dispostos a fazer, a dizer, deixe que a cruz lide com isto. Deixa eu te mostrar algo. Vá para Êxodo 19. Eu quero te mostrar os desejos deste povo. Veja, Deus deixou claro, ele disse, os filhos de Israel achavam muito difícil se libertar dos desejos que haviam sido implantados no Egito. Mas agora, deixa eu te dizer uma coisa. Moisés era mais enredado com o Egito do que Israel? Pense nisso. Moisés viveu na casa do faraó, ensinado pelos seus mestres. Todos os seus amigos eram egípcios. Os filhos de Israel pelo menos viveram se relacionando uns com os outros. Em outras palavras, suas influências, eles pelo menos podiam influenciar uns aos outros, não tinham amigos egípcios como Moisés. No entanto, Moisés teve mais facilidade de se ver livre dos desejos do Egito do que Israel. Não é impressionante? E você olha para as intenções de Israel, eu vou ler para você, vimos na lição passada, Êxodo 19, porque Deus disse, eu descerei no monte, e o que eu quero que o povo faça é que eles se santifiquem. E o povo disse no verso 7, veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a tudo que o Senhor falou, faremos. Daí Moisés levou as palavras do povo ao Senhor. Então o povo, ouça, tinha grandes intenções, mas os desejos eram diferentes.
Sabe, se você olhar para Moisés e olhar para os filhos de Israel, você vai ver dois grupos de pessoas. Eles representam dois grupos de pessoas na igreja hoje. Eu pessoalmente acredito que é quase como uma linha divisória no meio da igreja hoje, e há dois grupos diferentes. Um grupo representado por Moisés e o outro representado pelos filhos de Israel. Você está comigo? E eu te mostro que há uma diferença bem clara. Primeiro, vamos olhar para os filhos de Israel. Vá para Êxodo capítulo 4, bem rápido, vamos lá. Se examinarmos Israel e examinarmos Moisés, veremos por que muitos hoje na igreja se conformam ao mundo. Saberemos por que vivem tão enredados e em cativeiro e por que não abandonam os desejos que o mundo lhes impôs quando dormiu com ela na juventude. Agora, em Êxodo, nos primeiros capítulos, Israel está claramente em cativeiro e Deus levanta Moisés, Deus vai até Moisés no deserto e diz: Moisés, eu ouvi os clamores do meu povo, vi como têm sido afligidos pelo Egito todos esses anos, e eu virei e os libertarei, e você é o homem para isso? E então Deus diz a Moisés: Moisés, essas são as palavras de libertação que você deve ir e falar com Faraó. Você vai ordenar que ele deixe meu povo ir, e Deus diz os sinais que ele deve realizar. Agora Moisés desce daquele monte, e então ele vai ao Egito, mas antes de ir a Faraó, ele primeiro vai aos líderes das tribos de Israel. Agora entenda, provavelmente milhares de líderes, ok? E veja o que acontece em Êxodo capítulo 4, veja o verso 29. Então Moisés e Arão se foram e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Vejam o verso 31. E o povo creu, repitam, creu. Diga de novo. Eles creram. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Agora imagine isso. Aqui estão esses caras, milhares de líderes a quem Moisés vai antes do encontro com Faraó. Líderes que estiveram em cativeiro a vida inteira. Escravidão, uma escravidão bem pesada. Os pais deles falaram de uma libertação que viria e os libertaria. Mas os seus pais nasceram e morreram e nunca viram a libertação. Os seus avós falaram de um libertador que viria e os libertaria do cativeiro do Egito, mas os seus avós nasceram e morreram e nunca viram a libertação. Os seus tataravós falaram de um libertador que viria e os libertaria do cativeiro do Egito, mas os seus tataravós nasceram e morreram e nunca viram a libertação. E sabe o que esses caras pensavam? Será que eu serei como o meu pai? Será que eu vou ser como o meu avô? Será que eu vou ser como o meu tataravô? Será que eu vou nascer e morrer como escravo, construindo a herança de outro homem sem nunca ser livre? E de repente entra naquela sala, naquele auditório, um dos príncipes do Egito, que por acaso era hebreu, treinado como um guerreiro. Ele se levanta e declara a palavra de Deus e mostra sinais sobrenaturais. Você consegue imaginar a movimentação que foi causada naquele encontro? Imagine eles chorando, eles louvando e adorando tudo isso ao mesmo tempo. Meu pai pregou sobre isso e nunca viu. O meu avô pregou sobre isso e nunca viu. Meu tataravô pregou sobre isso. Eu agora estou vendo o libertador. Deus está nos libertando. Seremos livres. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar a paixão naquele lugar? Agora Moisés sai daquele ambiente e vai direto para Faraó. E diz exatamente a mesma coisa, o que Deus disse para ele falar. E aí Faraó responde: então o povo não tem muito o que fazer, eles querem adorar esse Deus no deserto, hã? Bem, então agora eles vão fazer tijolos sem palha, que arranjem sua própria palha. Você não imagina o que era ser um hebreu? Eles se levantavam ao nascer do sol, iam para as olarias para fazerem a cota de tijolos e a palha era dada para isso. Trabalhavam o dia inteiro até o sol se pôr, iam para casa e apagavam nas suas camas. E basicamente levantavam na manhã seguinte ao nascer do sol e começavam tudo de novo. Essa era a vida deles. Você entende? Então agora Moisés prega a palavra do Senhor. E o que acontece? Faraó diz: eles não têm o que fazer. Agora vão providenciar a própria palha. Então agora eles têm que acordar às 4 da manhã
limpar a palha, levar para a olaria, continuar entrando na olaria no nascer do sol, fazer a mesma cota de tijolos, provavelmente não tinham palha o suficiente, então ao pôr do sol, depois de cumprir a meta de tijolos, voltam ao campo para pegar mais palha. Então a pregação de Moisés aumenta a dificuldade deles. Lembram que Jesus disse? Quando a palavra vem, a tribulação surge por causa da palavra imediatamente e ficam ofendidos. Quantos aqui sabem que quando se tornaram crentes e decidiram seguir a Jesus de verdade, tribulações e provas começaram ali mesmo? Então aquele povo estava frustrado. Sabe o que chegaram para Moisés e disseram? Moisés, pare de pregar. A vida era melhor para nós antes de você aparecer. Apenas pare de pregar, apenas pare, apenas pare. Daí Deus em sua misericórdia mesmo assim liberta o povo, não é? E Moisés os tira do Egito e eles agora estão dançando, gritando e louvando, certo? Eles agora têm ouro, estão curados depois daquela Páscoa. Não foi assim? E eles viram todos os egípcios morrendo e eles preservados. Agora todos dançando, certo? Todos empolgados, não é verdade, hã? Mas então Moisés os guia direto para o Mar Vermelho, provavelmente o pior lugar para onde poderiam ter ido. Porque Deus então endurece o coração de Faraó e ele persegue o povo em suas melhores carruagens. E agora eles estão chegando no Mar Vermelho e pensam que líder burro a gente tem. E agora Faraó está prestes a massacrá-los. Agora veja, vá para Êxodo 14. Êxodo 14. Veja aí em Êxodo 14, verso 10. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios marchavam contra eles. Então tiveram muito medo e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja que coisa religiosa. Verso 11, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto, o que você fez conosco, tirando-nos de lá. Veja o verso 12. Não foi esta a palavra que lhe dissemos no Egito, dizendo, nos deixe em paz, para que possamos servir os egípcios. Vejam isso. Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Repitam comigo, teria sido melhor para nós? Diga de novo. Diga de novo. Pois teria sido melhor para nós? Se estas palavras estão em você, vão te impedir de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você está entendendo? E o que acontece? Deus abre o Mar Vermelho e eles passam a pés enxutos, não é? Chegam do outro lado, o que acontece? Miriam e as outras mulheres pegam os tamborins e vão fazer uma festa pentecostal. Dançando, cantando, gritando, louvando ao Senhor. Ah, nunca mais duvidaremos de Deus de novo. Ele destruiu nossos inimigos. Ele pôs a nação mais poderosa do mundo para morrerem no Mar Vermelho, carros, cavalos e seus cavaleiros, e eles celebravam. Todos tão animados, nunca mais duvidariam. 3 dias depois. 3 dias, conte. Hoje é domingo, segunda, terça, quarta. Eles não ouçam, eles não conseguem encontrar água doce e estão reclamando de novo, dizendo era melhor morrer no Egito, vamos arranjar um líder e voltar. Então Deus dá água doce a eles, e alguns dias depois eles não têm mais comida e sabe o que estão dizendo? Ah, era melhor voltar para o Egito porque Moisés nos trouxe para morrer no deserto. E reclamando de novo. Agora o auge é quando vão espiar a terra prometida. Vá comigo, por favor, para Números 14. Números capítulo 14. Oh, meu Deus, você não vai acreditar quando vir. Números capítulo 14. Os espias são enviados, 12 líderes de cada uma das tribos, Josué e Calebe entre eles e mais 10. E os espias voltam e dizem, sabem, é uma terra fortificada, o exército lá é forte, há gigantes, nossos filhos estão em apuros, nossas esposas em apuros, não conseguimos, não foi? Calebe se levanta e diz, vocês estão loucos, eles não são de nada, Deus nos deu aquela terra. Agora veja aqui, Números 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram, repitam, murmuraram. Sabe por que Deus odeia tanto a reclamação? Você já pensou nisso? A reclamação diz a Deus, eu não gosto do que você faz na minha vida, se fosse eu faria diferente? É uma afronta contra o caráter dele? É uma forma de rebelião?
Murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Veja o verso 3. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e crianças sejam vítimas? Agora veja isso, será que não seria melhor para nós? Repitam isso comigo. Será que não seria melhor para nós? Digam de novo. Perceberam a repetição? Perceberam de novo o que acabamos de ver em Êxodo 14? Será que não seria melhor para nós retornar ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito? Você está entendendo? Agora, o que está acontecendo aqui com esse povo? Enquanto Deus está fazendo para eles o que eles querem, quando eles querem, eles estão louvando. Mas quando Deus não está fazendo para eles o que eles querem, quando querem, eles reclamam. Estão vendo? Agora vamos ver Moisés. Vá para Hebreus capítulo 11, vamos dar uma olhada. Hebreus capítulo 11, verso 24 diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo, repitam, preferindo, sofrer aflição com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres passageiros do pecado, considerando o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Rapaz, tem muita coisa aí. Volte para o verso 25. Veja, ele diz: preferiu ser maltratado. Repitam, preferiu. Quantos sabem que Israel não preferiu sofrer? Quantos sabem que eles simplesmente entraram nisso? Moisés, por outro lado, escolheu. Você está acompanhando? Então, quantos sabem que as condições de vida do povo eram muito piores do que as de Moisés? Eu lembro da primeira vez que eu fui a uma nação subdesenvolvida, numa viagem missionária. Eu fiquei lá por 3 semanas e eu lembro de pensar: como é que as pessoas vivem assim? E de repente me veio um pensamento, e naquela nação eu pensei: sabe, essas pessoas não sabem o que eu tenho. Elas nem sabem que o que eu tenho existe. Eu descobri que a graça de Deus é mesmo necessária para viver num lugar como aquele. Quando eu penso no que temos, porque eu digo, a situação era muito, muito difícil. Vocês estão aqui? Aqui está Moisés, vivendo na casa mais bonita do mundo. Ele escolhe ser maltratado. Israel vivia meio que nas favelas do Egito. Então eu não consigo imaginar se o deserto era tão pior assim. Moisés preferiu o deserto, Israel não. Agora note por que ele preferiu, está no verso 26. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Repitam, a recompensa. Qual recompensa ele estava procurando? Será que era a terra prometida? Vá para Êxodo 33 e vamos ver. Êxodo 33. Se você achou, diga amém. No capítulo 33 de Êxodo, veja o que acontece aqui no primeiro versículo. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora pare e olhe para mim. Deus diz a Moisés: vá, avance, pegue o povo. Vão para a terra que mana leite e mel, a terra prometida que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse: você será escoltado por um anjo e eu vou expulsar todos os hitas. Não é? Não é? Mas veja o que ele diz no verso 3. Vão para a terra onde manam leite e mel, pois eu não irei no meio de vocês, para que eu não os destrua no caminho esse povo de dura cerviz. Olhem para mim. Então Deus diz: vão para a terra prometida, vou expulsar todos os hitas, vou enviar o meu anjo, mas eu não vou. Agora, muito me alegra que ele não fez a oferta a Israel, porque se eles preferiam o Egito, sem Deus, tenho certeza que teriam feito uma festa e ido-se embora para a terra prometida com aquele anjo. Não é? Diziam o tempo todo: vamos voltar para o Egito? Queriam ir para o Egito sem Deus, quanto mais para a terra prometida com um anjo. Se Deus fizesse a oferta para eles, tinham agarrado e ido, não é? Mas eu quero que vejam o que Moisés disse. Vá para o verso 15. Então Moisés disse a Deus: se a tua presença não vem conosco, então não nos tire daqui. Olhe para cá, por favor.
Deus faz uma oferta a Moisés: vai e leve a terra que eu te prometi, certo? Mas eu não vou. Moisés olha de volta para Deus e diz: se você não vai, se a sua presença não vai, eu não vou. Sabe o que Moisés está dizendo a Deus? Se eu tivesse que escolher, ouviram o que eu disse, se eu tivesse que escolher, eu ficaria com a sua presença neste lugar de dificuldade e sofrimento, ao invés da terra prometida sem a tua presença. Em outras palavras, se eu tivesse que escolher, eu preferia você às suas promessas. Foi exatamente o que Moisés disse. Então a recompensa para Moisés não foi a terra prometida. A recompensa para Moisés era o próprio Deus. A recompensa para Israel era a terra prometida. Por isso ficavam reclamando. Você disse que nos daria essa terra. Terra de leite e mel, e aqui estamos nesse deserto. Estamos morrendo de sede, nós aqui com fome, sem uma comida que preste, com esse pão estúpido. Ainda não vimos os figos, os damascos que você prometeu. Cadê a terra onde mana leite e mel? Ora, vamos! Eles queriam as promessas. Moisés queria a ele. A recompensa de Moisés o manteve focado de forma correta. Você está comigo? Lembra que Paulo disse, eu prossigo para o alvo, o objetivo da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual o objetivo? Ele diz no verso anterior: que eu possa conhecê-lo intimamente e o poder da sua ressurreição. Deixa eu te dizer, essa é a linha divisória na igreja. Você tem pessoas servindo a Deus porque querem ir para o céu, não querem ir para o inferno. Servem a Deus porque gostam das bênçãos, do que foi prometido, saúde, prosperidade, mas ainda assim não têm uma paixão por Ele como Moisés tinha. E aí você tem pessoas na igreja que são apaixonadas pela presença de Deus, com fome e sede só de conhecê-lo. Essas pessoas desfrutam das promessas de Deus. Quantos sabem que Deus não diz você não pode ter as promessas, tem que escolher? Não obstante poder haver um período na sua vida em que Ele diga eu te deixo escolher. O que você quer perseguir só para ver o que vamos buscar, como Ele fez ali, você entende? Sabia que há momentos em que Deus faz ofertas para nós que Ele espera que recusemos? Deus fez a Moisés uma oferta que Ele esperava que ele recusasse. É interessante Moisés ter olhado para Deus e dito, eu não quero sua oferta, eu quero você. Foi o que Elias fez com Eliseu. Elias disse, fique aqui, eu vou na cidade vizinha, não precisa se incomodar. Eliseu disse, ainda que Deus ou a tua alma te abandone, eu não te abandonarei. Eliseu recebeu uma oferta que ele não deveria recusar, mas ele recusou. Então deixa eu te dizer algo, se o que o teu coração persegue são as promessas de Deus, você pode se decepcionar então se não as receber quando você as quiser. Quando Israel não recebeu a promessa, quando queria, começou a reclamar. Porque a paixão, a recompensa deles era a promessa. No entanto, a recompensa de Moisés era a presença dele. E foi isso que Deus deu a ele naquele deserto. Ele foi com o povo como nuvem de dia e fogo à noite. E Moisés podia entrar naquele tabernáculo do encontro quando quisesse. Quer saber? Qualquer um de Israel também podia. Mas sabe o que Israel fez quando Moisés entrou naquele tabernáculo do encontro? Ficaram cada um na porta das suas tendas olhando ele entrar. Nenhum deles entrou. O único que entrou foi Josué. Sabe o que Josué fez? Foi aquela tenda do encontro. E quando Moisés saiu, ele ficou. Ele disse, eu quero tanto da presença de Deus quanto eu puder. Foi o que Josué disse. Por isso que um dia eu estava lendo a minha Bíblia e vi que Deus escolheu Josué para levar o povo de Israel à terra prometida. E eu joguei a minha Bíblia, fiquei com raiva. Eu disse, não, peraí. Foi Caleb quem se levantou. Foi Caleb que se levantou contra todos aqueles líderes. Por que Caleb não os levou? E o Senhor me disse, porque Josué amava a minha presença. Ele disse, foi Josué que entrou na tenda do encontro e ficou lá mesmo quando Moisés saiu. Qualquer um de Israel era bem-vindo ali, você se lembra disso? Moisés levantou a tenda, mas o povo só ficava na porta das suas tendas olhando o homem de Deus entrar, ao invés de eles mesmos entrarem. Quantas pessoas hoje vêm ouvir o homem de Deus para saber o que ele recebeu na tenda do encontro, mas elas mesmas não entram? Se você entrar e experimentar a beleza dele, sabe o que acontece? Você terá um coração como o de Moisés, você o quer. Porque quando você o experimenta, percebe que não há nenhuma bênção melhor do que ele. E este é o problema na igreja hoje. As pessoas não provam o dom celestial. Hebreus fala disso, sobre provar o dom celestial. Quando você prova o dom celestial, você foi pego, você fica que nem um viciado.
Aquilo é falsificação quando o traficante vem com aquela heroína. Veja, aquilo é uma falsificação. Por isso Paulo diz, não se embriague com vinho onde há excesso. Não se torne um alcoólatra. Isso é falsificação, mas fique bêbado do Espírito Santo. Quando você prova a bondade e a presença dele, você fica, uou! Não tem nada melhor do que isso. Moisés experimentou de Deus na sarça. Ele nunca mais foi o mesmo. Israel teve essa chance e estragou, porque amaram o mundo. Se você ama o mundo, quer saber, você não terá apetite para prová-lo. Então o foco inteiro se concentra em qual a motivação principal para a vida deles. A motivação principal da vida de Moisés era amar a Deus pelo que ele era. A motivação principal de Israel era amar a Deus pelo que ele podia dar.